Boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live sobre fertilidade, mas o enfoque de hoje é sobre menstruação e homeopatia. Nós vamos falar hoje sobre arquétipos, vamos falar hoje sobre a bruxa que existe dentro de nós. Seja bem-vindo, Léo. Seja muito bem-vindo. Nós vamos começar agora uma live sobre fertilidade, menstruação e homeopatia. Então, se você tem alguma amiga, irmã, mãe, por favor, mande essa live até chegar nos corações que necessitam. Vou colocar uma musiquinha aqui para nós, para a gente começar a nossa ambiência. E aí o pessoal vai chegando, tá bom? De ouro, aonde ela mora é na mina de ouro, aonde ela mora é na mina de ouro. Oia, oia, senhora bonita, senhora do lar. Oia, bem-vindo, Esteban, saudades. Senhora do lar, eu sou corajosa, eu sou um sucesso, fico muito feliz quando chegam os homens aqui na live para aprender um pouquinho, trocar experiências do masculino com o feminino. As pétalas de rosas sussurrando sagrado que nos abençoa, cachoeira de Mamãe Oxum. Quantas pétalas de rosa e o sagrado que nos abençoa. Estamos aqui começando mais uma live na mais alta energia da alegria. Quem puder, fale aí de onde está me ouvindo e a gente pede licença para entrar na casa de vocês com a minha energia, com a minha alegria, com toda a amorosidade que eu tenho no meu coração. Quem for também, né, receber essa live depois, a gente cumprimenta e agradece dessa live estar chegando nos corações que devem chegar, certo? Então, eu quero começar a live dizendo um pouco sobre a minha motivação de alma de fazer essa live, a importância da gente falar sobre menstruação e falar sobre menstruação também num contexto homeopático. Então, vamos lá. Uma das coisas, um dos livros que eu trago aqui para vocês é o livro do José Laércio do Egito, que é um dos maiores homeopatas do Brasil, inclusive nordestino, um cara que lutou muito pela homeopatia por muitos e muitos anos. Ele escreveu um livro sobre o sagrado feminino, falando sobre a energia do útero, sobre os rituais de passagem. É um livro que eu indico muito. E também um livro que é, para mim, um banquete para todas as mulheres, e também indico que os homens leiam, que é o Lua Vermelha, tá? O Lua Vermelha, ele é um livro da Miranda Gray, que, se eu não me engano, acho que ela é norte-americana, e ela trabalha muito os arquétipos em relação com o feminino, com a questão da menstruação. E aí, seja bem-vindo, Pinheiro, DJ Pinheiro. Hoje os homens estão arrasando aqui na live, tô amando. Sejam muito bem-vindos. Se puder, mande para uma amiga para chamar, para conhecer sobre a menstruação e a homeopatia. Então, uma das coisas que vai falar nesse livro do sagrado feminino em relação com a menstruação, uma das coisas é a gente começar a quebrar as nossas barreiras em relação que a menstruação é algo sujo, né?
Muito se falava disso antigamente, né? Tanto que tem vários versículos na Bíblia falando sobre isso, de que a mulher não poderia entrar no templo, a mulher não poderia ter relações sexuais, não podia dirigir, não poderia, né? Então tinham vários impedimentos. Por quê? Muitas pessoas, muitas civilizações entendiam a menstruação como algo impuro. Mas se a gente for voltar lá atrás nas civilizações que eram cheias de sabedoria, né, que a gente procura hoje, então, por exemplo, a civilização egípcia, a civilização grega, elas tinham um culto, principalmente a civilização celta, tinha um culto muito, muito bonito em relação à menstruação. Então existe uma frase nesse livro que eu disse, que é o Sagrado Feminino, do José Laércio do Egito. Ele coloca assim, que hoje a gente joga a nossa menstruação no lixo, mas muito antigamente a nossa menstruação ela era cultivada no centro dos grandes rituais de feminino. Então, o pessoal falava assim, a menstruação ela era cultuada pelas bruxas. Sim, mas também muito com o intuito de devolver a terra, porque as bruxas, também chamadas de mulheres sábias, né? Elas eram mulheres que eram profundamente conectadas com a sua natureza. Então, elas faziam as suas magias, né? Os seus rituais, muito também para celebrar ser mulher, né? Eu gosto sempre de brincar com as minhas pacientes que ser mulher é lugar de celebrar e não de cerebrar. Qual que é a diferença, né, nesse trocadilho? Então, a diferença vai ser a gente não ficar só na mente, só no cabeção, né? Ser mulher vai ser um lugar da gente estar toda hora se experimentando, festejando. Agora eu aprendo uma coisa, agora eu aprendo outra. Né? Se colocar nesse lugar de estar a serviço da vida, tá? Vou só colocar uma musiquinha aqui para nós, rapidinho. E já volto aqui rapidinho, só para melhorar minha concentração. O que a gente pode pensar aqui também sobre a questão do ser limpo que eu estava falando, né? Nesse livro do José Laércio do Egito, ele fala muito que as mulheres começaram de uma certa forma, né, por esse inconsciente coletivo, acreditar que elas também eram sujas, né? Nesse momento da menstruação eu não vou fazer nada, né? Ou eu vou fazer coisas demais para não entrar em contato com algo que é tão importante para nós. Eu gosto muito de dizer que a menstruação ela é o fio condutor para o autoconhecimento feminino. E principalmente numa consulta homeopática, ela é um ótimo prognóstico para a gente ver se a mulher está melhorando, se a mulher não está. Por quê? Eu estou entendendo se para ela é dor ser mulher, se para ela, de uma certa forma, né, eu tô tendo quais meandros que eu estou tendo para me entender, me sentir e mobilizar a minha vontade de ser mulher, tá? Então, lá nas civilizações egípcias, gregas, celtas, como eu estava falando, a gente, de uma certa forma, tinha um grande culto, né, de ser mulher. E uma das grandes questões que a gente observava, que né, eles falam, né, quando a gente vai lendo sobre a história da menstruação, que a mulher ela tem uma oportunidade de mudar. O homem ele não tem muita oportunidade de mudar, né? Vamos pensar num mês, né? Na yoga a gente também coloca isso, né? Que o homem, por exemplo, muda de 3 em 3 dias. Já a mulher, ela vai mudar de 2 horas e meia em 2 horas e meia, por causa das suas questões hormonais, né? Então, esse movimento da menstruação energético, que a gente fala, né? Não é só um movimento químico ou hormonal. Esse movimento é um movimento de limpeza, mas a mulher, o que é importante da gente sempre se lembrar? Que nós não somos impuras, nós não somos sujas, nós não somos pecaminosas. Mas a menstruação é um grande momento, um grande portal, realmente, acho que essa é a melhor palavra que a gente pode usar aqui na live, é um grande portal realmente da gente ter um autoconhecimento muito profundo sobre nós, de limpar.
sentimentos. Na Ayurveda também se fala disso. Então, eu quero trazer essas referências para vocês começarem a ver quantas pessoas falam sobre isso, né? Então, é considerado um detox emocional. É um momento em que a gente limpa o endométrio, né, que é esse ninho de recepção do bebê, mas apesar de não ter chegado o bebê, eu não posso entrar comigo mesma numa energia de despedida. Eu vou entrar comigo, não vou entrar com uma energia de fracasso, eu vou entrar numa energia de conexão, tá? E aí é realmente um fio condutor da gente pensar desde a menstruação, a forma como eu lido com a minha sexualidade, a forma como eu escolho espiritualmente também esse parceiro, e depois eu vou fazendo um processo de ter uma concepção consciente, uma gestação consciente e também um parto e uma nutrição consciente. Então tudo está encadeado. Se a gente for pensar que eu quero ter uma concepção consciente, para onde que eu tenho que olhar? Lá para quando eu era menina, de como que foi meu primeiro contato, e aí vocês podem colocar aí, por favor, as mulheres presentes, como que foi o seu primeiro contato com a menstruação? O meu primeiro contato com a menstruação foi super interessante, porque o meu pai, ele me explicou, comprou livro para mim, para minha irmã, foi uma explicação científica, embasada, né, vamos dizer assim, mas na hora que eu vi, eu lembro que eu tava na véspera do meu primeiro dia de aula da 7ª série, e aí na hora que eu tava com uma calcinha super bonita, assim, que eu tinha guardado para uma ocasião especial, e mal eu sabia, né, não mal esperava que seria essa ocasião especial da menstruação. Na hora que eu vi, eu assustei. Por quê? Porque eu fiquei 15 dias menstruada. E eu falei assim, nunca mais na minha vida eu vou parar de ficar menstruada. Me deu essa sensação de que aquilo não ia terminar. Eu não estava com um contato com aquilo, né? Para mim, aquilo era algo que era desconhecido, que era de medo, que era de dor. Eu tinha muita cólica. E eu vou explicar para vocês uma das coisas que mais me ajudou com cólica. Então foi realmente um momento de autoconhecimento para mim. Uma das coisas que a gente sempre precisa lembrar, tem uma frase que eu amo essa frase, todo mundo que consulta comigo eu gosto de repetir, que é uma frase que fala assim: enquanto as mulheres não devolverem o seu sangue à terra, os homens precisarão fazer. O que é isso? Hoje a gente fala muito sobre plantar a lua, não sei se vocês já ouviram falar. Quem não ouviu ou quem ouviu, quem quiser pode comentar, que é o seguinte, isso quando fala nessa frase, os homens devolverão à terra o sangue porque as mulheres não devolveram, é uma forma da gente lembrar das índias, por exemplo, que agachavam e menstruavam e julgavam, né, devolviam o sangue à terra de uma forma a reverenciar a terra com aquilo que dentro do vaso escolhido dela, do útero, ela conseguiu devolver, né? Então, é uma forma de, para não ter guerras, o homem não derramar o sangue em guerras, as mulheres devolviam o sangue dessa forma, né? E hoje a gente tem, por exemplo, trouxe aqui pra gente, o coletor menstrual, né? Quem também conhece e quiser colocar aí, se usa, se não usa, é uma forma magnífica da gente não usar a menstruação de uma forma descartável, né? Uma mulher na idade fértil, ela vai usar cerca de 15 mil a 25 mil absorventes durante toda a sua vida. E isso, se a gente for pensar ecologicamente, financeiramente, não é algo inteligente mesmo, se a gente for pensar, né? Então, é uma forma de você introduzir ali, né, na vagina, você introduz assim, depois ele abre e depois vai tendo, né, você vai trocando e pode, por exemplo, colocar numa planta. Por que se faz isso hoje, né? A gente faz isso hoje porque esse sangue, ele tá cheio de ferro. E esse ferro, por exemplo, junto de uma planta, né? Ele pode ser muito eficaz essa planta, inclusive, crescer mais fácil, mais rápido, né? Então, um dos termos que a gente usa hoje é ginecologia, né? Não só ginecologia, né? Mas trazendo essa percepção de que a ecologia da mulher, ela está profundamente ligada com a natureza, tá?
Ah, que bom, a Alessandra falou aí que já plantou. Então, como que a gente pode fazer para as nossas... Por exemplo, foi uma das perguntas que teve lá no Instagram, né, na caixinha de perguntas. Como que a gente pode contar para as nossas filhas sobre a menstruação? E aí, uma das coisas que eu mais, assim, que eu mais gosto de falar mesmo, é uma palavra que se chama naturalidade. Então, você pode, né, igual meu pai fez, igual vários pais fazem, mães, você pode sentar, você pode contar como é que funciona o útero, como é que funciona a sexualidade, que isso vai acontecer, que o seio vai crescer, que os pelos vão crescer de uma forma natural. Isso é muito importante da gente sempre lembrar. Então, tem uma parte que é a parte dita e tem uma parte que é uma parte não dita. O que eu quero dizer com isso? Então, você pode fazer um momento com a sua filha, por exemplo, super agradável, por exemplo, eu gosto muito de explicar para as pacientes mais novas, relacionados com as estações da natureza. Explicar, por exemplo, que a menstruação é como se fosse um outono do nosso útero, que está tendo ali, né, uma despedida dos nossos sentimentos, das nossas energias daquele mês, e que depois, no próximo mês, vão ser outras alegrias, outras frutificações, outros florescimentos. Então, é uma forma de explicar. Dentro da parte não dita, né, que eu gosto de dizer, é o seguinte: é muito importante que essa menina, ela esteja em contato com essa mulher que é a mãe, e a mãe vai banhando o feminino daquela menina. Como? Por exemplo, a mãe pode mostrar o que é um absorvente um dia, aí passou, né? Num outro momento, essa mãe pode mostrar para ela como que é uma calcinha, como que a mãe usa a calcinha. Pode mostrar, por exemplo, o sangue, tocar no sangue, gente. É muito importante a gente tocar no sangue, porque uma das coisas que é muito importante que o José Laercio do Egito coloca é a questão da mulher não ter nojo do próprio sangue, da gente não ter uma sensação de que aquilo é sujo. Então a mãe pode mostrar para a filha: olha, esse sangue é um sangue de vida, não é um sangue de morte, não é um sangue de machucado, não é um sangue de violência, né? Por exemplo. Ela pode trocar de roupa na frente da menina, né? Dependendo da idade, dependendo do modo como a própria mãe lida com a sexualidade dela. Então, tudo isso são pequenas coisas sutis, subliminares, que ela vai vendo que a própria mãe tem um bom contato com o corpo, um bom contato com a sexualidade, por exemplo, de ter um beijo, né? Às vezes leve com o pai ali, né? De uma forma afetiva. Então, tudo isso já vai trazendo para a menina que ela pode ser amada, que ela pode ser cuidada, que ela pode ser valorizada, contemplada como mulher, tá? As grandes questões que a gente traz ali, né? Por exemplo, numa sociedade às vezes mais patriarcal, né? Tanto que um dos significados que o pessoal brinca aí do TPM é tensão, patriarcado, matriarcado, né? Ou o tempo para mim, né? Existem várias brincadeiras com essa sigla. Por que a gente está tendo muito TPM? Por que a gente está tendo muita dor pélvica? Está tendo muita dor para menstruar? Porque, infelizmente, as mulheres estão desconectadas do seu florescer. Então, se a gente volta para o que significa ser mulher, para mim, que é diferente do que é para a Eneida, do que é para a Rosana, do que é para a Adriele, do que é para a Luciana, do que é para a Amanda, do que o Elcio vê, por exemplo, com a esposa, né? Todas essas interpretações e enriquecimentos do que é ser mulher, a gente vai, aos pouquinhos, se integrando com outras formas e significados, tá? Quem quiser, vai participando aí que a gente vai trazendo, tá? Eu queria trazer um pouquinho para vocês dos arquétipos que a Miranda traz no livro que eu falei, né? Lua Vermelha, tá? Então, como mulheres cíclicas, né, que somos, a gente sempre precisa lembrar que a mulher é cíclica e geralmente o homem é linear, né? O homem consegue ficar 30 dias geralmente igual. A gente é muito difícil, a gente tá praticamente de manhã e de tarde já diferente, né? A gente tem essa inconstância, né? E aí a gente pode fazer essas relações com as estações da natureza.
Então, por exemplo, na primavera, né? Como que a gente pode pensar nesse interno e nesse externo? O que está dentro reflete o que está fora, o que está fora reflete o que está dentro. Então, a gente tem, por exemplo, como que é a primavera para mim? Qual que é o meu despertar, o meu desabrochar? Como que é a minha generosidade comigo mesma no verão? O que me floresce? O que me deixa ensolarada, né? No outono, como que é esse retiro, esse recolhimento? O que eu preciso despedir, né? E no inverno, como que eu consigo, por exemplo, trazer os meus recursos, igual a cigarra e a formiga, né? De que forma que eu posso fazer isso? Qual que é a grande soberania da gente como mulher? A grande soberania da gente é ser autênticas. Então, se vocês esquecerem tudo dessa live, a grande questão da gente conectar com a nossa menstruação também é conectar com a nossa intuição e com a nossa autenticidade, tá? E de que forma, então, que a gente vai perceber isso numa consulta homeopática? Para essa mulher, essa menstruação melhora, piora, vem com dor? Como que é a sua sexualidade durante a menstruação? Tem mulher que não tem libido nenhuma durante a menstruação. E vai ter mulher que vai ter uma libido assim, que ela procura o homem, do homem falar, inclusive, que está constrangido durante essa menstruação, né? Então é muito importante que a gente vá se percebendo para a gente também contar para o homeopata durante a consulta, tá? Então, dentro dos 4 arquétipos que a gente vai ter durante a menstruação, a primeira vai ser a donzela. A donzela é uma fase nossa menstrual, né? Na fase pré-menstrual, na verdade, no nosso ciclo. E também da nossa fase de vida, ali bem como adolescente. Geralmente as pessoas também correlacionam com o arquétipo da inocente. Então é uma fase nossa que a gente está inspirada, que a gente está geradora, que a gente está dinâmica. É a fase que a gente marca encontro com todo mundo. Mas existe uma fase do mês que às vezes a gente tem grande tendência a desmarcar tudo, né? Então é a nossa fase lua crescente. É uma fase de muito contato com a natureza, né? E aí a gente vai percebendo quais são esse momento de muita leveza. Essa é a palavra, tá? Para as roupas, geralmente as mulheres usam muito os vestidos florais, as roupas soltas, né? Ela vai ter uma sexualidade muito criativa, muito entusiasmada. É uma fase bem juvenil também, tá? O que é importante nessa fase? A gente trazer, independente de qual fase a gente está vivendo na nossa vida, trazer um pouco da donzela também. Porque senão a gente fica muito séria, muito rígida. A gente vai ficando aquela mulher que tem que ser daquele jeito, tem que ser do outro, tá? Então, a donzela, ela traz muito essa leveza, esse lembrete de que mesmo enquanto velha ser jovem, enquanto velha ser jovem, enquanto jovem ser velha, tá? A mãe, o arquétipo da mãe vai ser o arquétipo da lua cheia. É o arquétipo da mulher nutridora, sustentadora, é uma mulher empoderada, é uma mulher que nutre o outro, muito abnegada. Qual que é o grande risco da gente permanecer muito tempo no arquétipo da mãe? Mesmo que você não seja mãe, tá? Porque tem muita mãe aí sem filho, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente tá no arquétipo da mãe cuidando ou do filho dos outros, ou de muitos projetos. A gente cuida da vida de todo mundo, mas às vezes não está cuidando da nossa. A grande questão é a gente se automaternar, a gente cuidar também da nossa vida, porque senão a gente tem um grande esquecimento da gente e vai ter uma anulação, tá? Essa fase geralmente é uma fase energética ali próxima à pós-ovulação, tá? A energia da feiticeira, que é o terceiro arquétipo, é o arquétipo da lua minguante. É o arquétipo da mulher que cria, mas também sabe destruir, que sabe retrair. E ela vai ser uma hora de ir para o mundo. É tipo a hora que o óvulo sai para encontrar o espermatozoide, né? É um lugar de muita magia, de muita sexualidade. E a grande questão da feiticeira é uma hora que a mulher, a gente precisa ter esse lugar dentro de nós, que é o lugar da gente reconhecer os nossos mistérios mais profundos.
Então a gente tem uma criatividade, a gente tem, é como se fosse quase uma Perséfone, tá? Na mitologia grega. O que é importante quando a gente fala da lua minguante em relação à feiticeira que mora dentro de nós? Nós temos aspectos que a gente precisa aprender realmente a destruir. Porque senão a gente só fica crescendo como donzela, né? Depois, lua cheia como mãe, aceitando, estando magnética e tudo. Mas existem momentos da vida que a gente precisa aprender a colocar limites. Então é a hora que eu vou falar, eu não aceito isso, eu não quero isso. É difícil? É. Magoa? Às vezes magoa, porque às vezes a gente não sabe falar, sabe o que falar, mas não sabe como falar. Mas é um momento realmente de cultivar o interno. Por quê? Às vezes já tá demais, você já tá dando muito, você tá fora do seu lugar, né? E aí realmente precisa ter o lugar da feiticeira, tá? Que vai ser esse lugar da ovulação. Eu preciso sair, eu preciso dar pro mundo algo que é da minha magia, tá? E a quarta é a bruxa. A bruxa, quando a gente fala da bruxa, gente, muita gente às vezes tem um preconceito de ouvir sobre a bruxa, mas é muito importante que a mulher entenda, sinta, muito mais que entender, ela saber a bruxa que existe dentro dela, porque é a nossa parte sábia, tá? É o nosso arquétipo sábio de dar bons conselhos, principalmente para si mesmo. Como que a gente aprende a dar conselhos para a gente mesma? A gente precisa ter um toque de recolher, né? É uma hora da gente entrar dentro da nossa caverna e falar com a gente mesmo, olha, agora é a hora de um chá, agora é a hora de um escalda-pés, agora é a hora de uma vaporização uterina, e aí é a hora da menstruação. O que acontece muito na fase da menstruação em termos psíquicos? A gente vai ter uma barreira muito mais fina entre inconsciente e consciente. Então, por exemplo, é muito comum as mulheres terem sonhos, terem insights, tá no meio do trabalho lá e aí de repente, nossa, agora que eu entendi isso que me aconteceu há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou de anteontem, porque a relação tempo, espaço e corpo, ela se modifica. Então a mulher consegue ter uma produtividade totalmente diferente. Então a gente não pode se cobrar de ser uma produtividade ali, todos os dias eu vou bater um cartão da mesma forma, tá? Esse tipo de cobrança é a pior cobrança que uma mulher pode se fazer em termos de saúde. Por quê? Hormonalmente, nós não somos iguais no mesmo dia, no mesmo, né, do mesmo jeito, de uma semana para outra. E a gente se cobrar, semana passada eu marquei isso, eu não tô dando conta. Ou, sei lá, eu quero ler mais nessa fase. Então, cada fase dessas que eu disse, a gente vai ter um enfoque, né? Por exemplo, a donzela, ela vai querer sair, ela vai querer ir pro forró, ela vai querer dançar. Às vezes ela vai querer, né, ter experiências sexuais, por exemplo. Já na mãe, é aquele momento que a gente quer, às vezes, um namoro, quer um casamento, quer fazer construções mais sólidas, né? Já na bruxa é o momento que eu quero estar comigo, só comigo, não bate a campainha não, sabe? E aí a gente vai se percebendo tanto no ciclo do próprio mês da menstruação, quanto nos nossos ciclos de vida, tá? Tá ficando claro? Tá indo muito rápido? Me falem aí, por favor. Hoje, né, se fala muito sobre essa produtividade cíclica. E aí você pode, né, perceber, assim, tem gente que usa calendário, mas eu pessoalmente eu não gosto de usar o calendário porque eu acho que mecaniza muito. Mas você pode usar, né, para ver, olha, tal dia eu tô menstruada, talvez seja dia de fazer mais meditações, de ter mais momentos comigo, tá? Algum momento, por exemplo, que eu tô mais na donzela, mais na pré-ovulatória, eu vou fazer mais leituras, eu vou fazer mais lives, por exemplo, né? E aí eu vou sentindo qual compromisso eu quero fazer comigo e com a humanidade. Porque não adianta a gente querer salvar o Greenpeace e a gente não dá conta da gente realmente estender a cama de casa, tá? Ficou claro as fases? Nós temos aqui também
né, nesse livro do José Laertes do Egito, é muito interessante. Quem puder, né, comprar ou ler, ele fala muito sobre os rituais. E por que é muito importante fazer rituais? Rituais a gente faz para solidificar um conceito. Então, não significa necessariamente uma bruxaria ou uma macumba, ou que, né, qualquer pessoa possa entender no sentido espiritual, né, daquilo. Cada um vai ter a sua vivência em relação aos rituais, mas em termos até psíquicos, a gente já é comprovado que você fazer um ritual de passagem, você consegue ter um entendimento melhor daquela fase. Então, por exemplo, os rituais de menopausa, os rituais de menarca, né? Eu tive ano passado na Amazônia e quando eu fui na tribo, né? Foi algo muito, muito bonito mesmo para mim, assim. O pajé contando, né? Quando uma mulher menstrua, ela precisa ficar ali na sua primeira menstruação, ela vai ficar um tempo, mais ou menos de 7 a 10 dias, recolhida, né? Depois ela vai ser reapresentada para a tribo. Em algumas tribos, por exemplo, tem, né, cânticos, né, fazem os cantos. Por quê? É uma hora que ela está relembrando quem ela é como mulher. E aí se fala que em algum momento, se você se esquecer de como é você como mulher, que você recante, né? Cante de novo as suas canções. Então isso é muito bonito, se a gente for pensar que nós estamos em tribo, apesar de estarmos num prédio, numa casa, né, numa comunidade que às vezes não se encontra, mas é muito importante a gente estar em lugares que a gente possa se encontrar como uma tribo, tá? Outra questão que eu queria trazer para vocês é a questão, por exemplo, da esterectomia, né, da retirada do útero. Então, é muito grave, gente, se a gente for pensar, aqui é uma opinião médica e pessoal, tá? Assim que eu quero trazer para vocês. Eu gosto sempre de falar que o útero é um órgão que serve aos 2 planos da vida. Todas as vezes que a gente for pensar em retirar qualquer órgão, ele tem que ser muito bem pensado, porque vai fazer falta também energeticamente, né? Na acupuntura se fala sobre os meridianos, nos chakras a gente fala sobre os nadis, né? Sobre os circuitos energéticos. Então, quando a gente tira um órgão, a gente está desequilibrando os nadis, a gente está desequilibrando esses circuitos. Mas não é só isso. Se a gente for pensar, né, a função desse útero, né, é uma função que não é só de menstruar, não é só de fazer câncer ou de ter o bebê, né? Ele está, na verdade, sustentando o primeiro chakra, que é o chakra da base, né? Então, a gente ter esse respeito, né? Quando eu tiro um órgão, na verdade, eu estou tirando as raízes da minha árvore, né? Eu gosto de pensar dessa forma. Então, tá sangrando, tá com mioma, tá? A gente sabe, né? Assim, tem horas que é homeopatia, tem horas que é cirurgia, tem horas que é a parte clínica, alopática, não tem problema. Mas é muito importante que a gente tenha esse respeito profundo pelo útero, né? Porque é a nossa primeira casa, né? Então, se a gente, à torta e à direita, tá pensando em retirar o útero, né? Realmente é um nível de desconexão muito grande, tá? Social, tá? Vou falar um pouquinho para nós sobre as medicações homeopáticas. Então, nós temos várias medicações que podem ajudar para cólica, para a mulher que está desconectada, que está mais tristonha, que tem TPM, tudo isso é super válido. E o grande ponto da homeopatia é tratar a parte da totalidade, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, um cuidado, né, de olhar para o fluxo dessa menstruação, mas também a parte emocional, né? A menstruação, para mim, melhora, piora, o cheiro, se tá viscoso, se tá fluido, tudo isso tá falando se tá em caminho de saúde ou se tá em caminho de doença, tá? Quando a gente fala de homeopatia, existe um termo que se chama miasmas. Não vou entrar muito nos miasmas, porque é um conceito mais complexo, mas tanto Hahnemann, depois outros autores, né, que é o pai da homeopatia, depois Sankaran vai trazer para nós na Índia, né? Os miasmas vai falar como a gente adoece.
resumidamente. Então, nós temos as nossas predisposições, a gente tem as nossas toxinas, né, emocionais, e a gente vai ter um jeito de adoecer. Então, por exemplo, o jeito que a Williana adoece é um jeito totalmente diferente que a Pamela adoece. Apesar das duas, por exemplo, terem contexto, por exemplo, de terem 5 dias de menstruação, por exemplo, né? E aí a gente vai entender, quando eu menstruo, eu melhoro, eu pioro, né? Esse sangue tá mais fluido. Esse mês eu tive muitas dificuldades emocionais, então a TPM vai ser bem pior, tá? E aí dentro, por exemplo, de um dos miasmas, um dos tipos, é a psora. Essa mulher vai ter o quê? Vai ter uma sensação de falta, de deficiência, de uma sensação profunda de vazio, de que ela sempre tem que alcançar algo a mais. Então, um medicamento profundo, por exemplo, vai ser sulfur. Sulfur vai ter uma menstruação muito irregular, muito abundante, vai ter um cansaço muito grande para menstruar, tá? E ela vai ter sempre uma sensação de que algo está faltando, tá? Olha que interessante isso. Se a gente tratasse só com o anticoncepcional, né, não iria cobrir, por exemplo, esses sintomas emocionais. Iria tamponar, iria suprimir essa questão emocional, tá? Num contexto de um miasma da sífilis, de um miasma da mulher se sentir sempre destruída, desintegrada, o que ela vai ter também? Uma sensação que a menstruação é um desespero, é uma perda. Eu preciso buscar um prazer de vida, porque minha vida está muito difícil, mas ao mesmo tempo eu busco o prazer, mas eu sei que eu vou achar o sofrimento, tá? Então tem um nível de desespero, de desesperança na menstruação. Eu atendi um caso uma vez que me tocou muito, foi um caso de mercúrio solubilis, que tá, né, dentro desse contexto do miasma da sífilis, e foi muito interessante que a primeira frase da mulher foi... eu nunca vou esquecer esse caso, porque foi muito lindo, assim. Ele falou, a mulher falou comigo assim: na menstruação eu tenho vontade de matar e de morrer. E eu brinquei, né, na hora, assim, porque depois ela riu, né? E eu falei assim, graças a Deus que você chegou aqui, né? Porque, de uma certa forma, não teria outro lugar para ela contar isso da forma como ela contou, né? E o Mercúrios é um remédio que tem muito a ver com esse guerreiro, né? Assim, ele é um dos grandes remédios que ajuda os homicidas, né? Então, ela, talvez se não encontrasse a homeopatia, teria chance dela realmente fazer algo com alguém ou com ela mesma, né? Então, uma dose única de Mercúrios, ela já conseguiu conciliar dela não precisar ser guerreira, mas ela pode ser uma deusa, ela pode ser uma sacerdotisa, né? Então foi um caso que me tocou muito, né? Que a menstruação para ela, quando ela entrava, ela já sabia que ela ia entrar na menstruação e que ela tinha potencial de destruição, né? Então, uma sensação muito grande, por exemplo, com secreções muito mal cheirosas, né? Com secreções e com uma sensação muito grande de desprezo por ela mesma e pelo outro, tá? Obrigada, querida, obrigada. O miasma do tuberculínico, por exemplo, é uma mulher que vai sempre querer tudo rápido. Ela tem vontade de escapar, ela tem vontade que a menstruação chegue rápido e vai embora rápido, tem sempre vontade de mudar tudo muito rápido e ela tem um medo de estagnar. Qual que é a grande questão das mulheres que estão nesse miasma do tuberculínico, né, que a gente fala? Uma das medicações é o próprio tuberculino. É uma menstruação muito irregular, ela tem o tempo inteiro desejo de mudança. É bom mudar? É ótimo mudar. Só que a gente tem que saber para onde aponta o lugar da nossa mudança. Então, ela vai estar o tempo inteiro querendo mudar algo por mudar. E às vezes não tem uma motivação real de mudar. Então, mudou aqui, já quer mudar, já quer viajar, já quer fazer, já quer voltar, já quer ler um outro livro. Então, tem uma insaciedade também, tá? Aí a medicação ela vai entrar muito nesse lugar dela conseguir usar a necessidade de mudança em prol de si mesma, tá? Outro miasma que a gente tem aqui é o miasma cancerígeno, tá? Então nós temos uma sensação, a mulher ela vai ter uma sensação de que a vida está acabando,
de que essa menstruação não tem propósito, uma sensação de decadência, de fracasso e de falta de controle, tá? É uma grande sensação de impotência. Uma das grandes medicações é o carcinosino, que é um remédio que, assim, tem uma conexão profunda com o controle. E aí, o que é interessante? A menstruação, ela, né, quando a mulher está muito conectada, pode ser que saia do controle, né? Pode ser que você menstrue. Já aconteceu comigo na faculdade, eu já menstruei 2 vezes no mesmo mês, porque eu estava exausta, eu estava cansada, eu estava desconectada. Então, saiu do meu controle, né? E isso pode acontecer com todas as mulheres. A menstruação, ela vai mostrar que nós não estamos tão no controle assim. E aí, principalmente para essa mulher carcinosino, pode ser um grande desafio, tá? Nós temos outras medicações que são, como diz meu irmão que adora falar isso, é top, que são top de linha aqui para a questão homeopática. Então, pulsatila, essa mulher que vai ter, né, ela tem muita alternância de humor, ela vai ter, por exemplo, o choro fácil, né, fica uma mulher que tá muito deprimida mesmo, né? Às vezes próximo ali da menstruação, chorando. Geralmente é uma menstruação que demora, né? Que atrasa, que preocupa, tá? Natrum, por exemplo, Natrum vai ter uma menstruação que é muito irregular. Ela vai ter, às vezes, até ausência da menstruação. E tem, como o Natrum é uma medicação que a mulher fica muito reprimida emocionalmente, às vezes quando chega a menstruação pode ser que transborde, né? Essas emoções reprimidas, tá? Beladona é um medicamento que tem uma violência interna muito grande, então as cólicas podem vir com esse contexto de violência, de dor, de sangramento abundante, tá? Caulófilo, que é um medicamento muito interessante para parto, né? Gosto muito de falar dele, que é um medicamento muito importante para tônus de útero, né? Só que, ao mesmo tempo, ele é muito interessante para mulheres que têm dificuldade no início da menstruação, tá? Acônitum, nós temos também para início súbito, ansiedade durante a menstruação, laqueses com muito calor, muita irritabilidade. Então, nós temos várias medicações. Quis passar assim de uma forma, mesmo que rápida, para vocês conhecerem as medicações e também entenderem. Eu acho que a parte mais importante homeopática, eu falo que isso vai estar no meu, na minha lápide, né? Assim, que fora da educação não há salvação. Então, uma das coisas que eu mais quero trazer aqui para vocês, que é a parte da educação menstrual. Como você fica? Ter essa autoanálise, porque na hora que você for levar isso para o seu homeopata, vai ser muito, muito legal, muito transformador, né? Eu melhoro, eu pioro. O que eu tenho feito para a menstruação ser um momento de conexão e não de desconexão? E não eu achar que eu sou suja, que eu estou liberando algo sujo. Na verdade, eu estou contribuindo para o universo, por exemplo, plantando, né? Colocando esse sangue, por exemplo, numa planta. E a última coisa que eu queria trazer é a seguinte frase: você terá uma boa menstruação se você tiver um bom pré-menstrual. Então eu trouxe aqui para vocês, eu estou toda equipada aqui, o banquinho da vaporização uterina. Vou mostrar aqui para vocês. Então, tá vendo aqui? Tem um banquinho. No banquinho tem essa parte que a gente consegue sentar para fazer a vaporização. E por que eu quero falar de vaporização? Vaporização não é homeopatia, mas contribui, né, numa consulta homeopática, por exemplo. Então, eu, por exemplo, como homeopata, eu incentivo a vaporização uterina. A mulher, ela põe um potinho aqui embaixo, né, com um chá. Pode ser chá de artemisia, pode ser chá de camomila, pode ser chá de arruda, tá? São os principais chás que a gente tem. E aí, um chá normal, e ela vai colocar assim, né? A gente vai colocar uma distância mais ou menos de uns 20 centímetros e vai sentar aqui, tá? O que a vaporização uterina traz? Eu falo que é uma das melhores coisas que me aconteceu, foi conhecer a vaporização uterina.
A gente tem uma conexão muito importante, espiritual e energética com o útero, porque a vaporização ela limpa também miasmas, assim como a homeopatia, né? Então a gente consegue limpar emocionalmente coisas que passaram. Não é indicado fazer durante a menstruação, não é indicado fazer quando você está com corrimento, mas é um momento de você sentir-se como a natureza. É o momento de você conectar com aquilo que você acredita, pedindo intuições para o universo. Então, você vai colocar chá na vagina, né? Literalmente as pessoas perguntam, mas não é só sobre isso. É sobre você conectar com a natureza externa e conectar com a natureza interna. Então, tira uns minutos, né? Acho que é uma das coisas mais importantes que a mulher precisa fazer. Tira uns minutos de pausa, reconecta, pergunta para o seu corpo que horas que você quer fazer uma vaporização, que horas que você quer fazer um escalda-pés. O escalda-pés, por exemplo, a gente pode usar com sal grosso, né? Com alecrim, tem várias ervas que a gente pode usar. E o escalda-pés, por exemplo, ele é um cuidado muito legal para a gente usar para menstruação. Por quê? Ele vai trazer a nossa energia para o lado inferior, vamos dizer assim, né? Vai trazer para os pés. Para aquela mulher que pensa muito, que está com a cabeça cheia, que é muito intelectualizada, mas que está com uma desconexão com o corpo, é um excelente exercício, tá? Outro exercício também que é muito legal da gente fazer é a automassagem. A automassagem, gente, não é só masturbação, né? Você pode fazer uma massagem, por exemplo, nos seus braços, né? Nós temos a pele como um dos maiores receptores de prazer, de sexualidade e de conexão, né? Você está fazendo um vínculo seguro com você mesma, você está se corregulando, né? Você está criando um circuito de você mesmo, dar conta de você emocionalmente, tomar um chazinho, né? Todas essas questões, elas são importantes para a gente relembrar quem a gente é. Porque durante a menstruação é um momento que energeticamente a gente vai exigir mais da gente. Então, se você está se cuidando ali durante todo o mês, anotando seus sentimentos num caderno, se você está fazendo o seu Ho'oponopono, se você está meditando, cada uma vai ter, né, o seu lugar de reconexão. Se você está fazendo o seu dever de casa todos os dias, quando chegar a menstruação, que vai vir para varrer, para te relembrar quem você é, a bruxa que você é, relembrar o seu caldeirão, e aí você vai ter os recursos, você vai ter a sua mala pronta para a sua conexão, tá? Falei meio rápido, mas para trazer tudo para vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Esse é um tema que é muito caro ao meu coração. É um tema, né, como eu disse, eu tive muita cólica e a homeopatia contribuiu muito para mim, para me reconectar como mulher, como pessoa, como espírito, como profissional também. Então, hoje eu faço aquilo que eu acredito porque deu certo também para mim e não só para o paciente, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aí e a gente tira aqui nos nossos últimos minutinhos, tá? Deixa eu ver se alguém tem dúvidas. Live maravilhosa. Obrigada, Carlinhos. É isso. Então, como estamos sem dúvidas, eu vou fechar a live. Quem precisar, estou à disposição para a gente conversar, para consultar, para trocar mesmo, para a gente conseguir viver essa feminilidade de uma forma muito profunda, muito verdadeira.